Boa noite. Tá aparecendo. Todos me ouvem? Me veem de boa? Sim, Silvia. Boa noite, tudo certinho aqui. Então, beleza. Vamos Ah, começando. uma Fala. pessoa levantou a mão. Quer, pode falar. Você tem que liberar o áudio, né, João? Será que o áudio está bloqueado para os participantes? Eu não sei. Espera aí, vou conferir aqui na configuração. Tá. Vocês conseguem escutar a gente? Vocês estão levantando. Queria saber se o áudio tá funcionando. Aí o João tá verificando aqui. Não sei se todos conseguem ouvir. O áudio está bloqueado, o João tá resolvendo. Vocês escutam a gente, mas vocês não conseguem falar, né? Problemas técnicos. Gente, boa noite. A gente tá só com uns probleminhas técnicos aqui com relação ao som e a gente já tá resolvendo. É bom que dá tempo do restante chegando. Agora eu acho que vocês conseguem falar, não é? Agatha, você pode tentar? Sim, acho que eu consigo. Ah, então beleza, agora foi. Então podemos começar.
Gente, boa noite. Queria agradecer a presença de todos, todas, todes, nessa terça-feira, né? Para a gente discutir novas perspectivas dentro do ensino de artes. É muito importante, é muito bom ver pessoas interessadas. Eu sou a Silvia Schiavone, sou professora de artes, sou idealizadora desse projeto e realizamos junto com o João e a Cíntia, que vão estar aqui nos dias seguintes. Hoje, junto comigo, tem a Agatha Fiuza, que é arte educadora, que foi selecionada no edital para trazer propostas decoloniais também. Eu vou fazer uma apresentação aqui, né, por ser um projeto com fomento público, a gente precisa de algumas burocracias. Então, rapidamente, minutinho. Queria saber se todos estão visualizando a apresentação. Sim, tô vendo aqui. Beleza. Vou apresentar o projeto rapidamente. Hoje a gente tem pouco tempo, né? A ideia é que eu fale em torno de 15 minutos. A Agatha vai falar da pesquisa dela e a gente vai abrir para debate. Porque isso não é um espaço onde a gente vai ensinar nada, né? Não é um local horizontalizado em que a gente vai passar conhecimento, nada disso. Isso é para trazer debate sobre as nossas práticas pedagógicas, né? Enquanto educadores que buscam novas perspectivas, novos referenciais. E esse projeto Arte Decolonial para Crianças foi contemplado no edital número 7 de Fomento à Cultura Carioca, da linha 2, da Secretaria Municipal de Cultura. O projeto, na verdade, é o Arte Decolonial para Crianças, né? E dentro desse projeto existe esse curso, que é o Trabalhando Arte Decolonial com Crianças. Eu já me apresentei, sou a professora Silvia Schiavone, sou professora de artes, bacharelada e licenciatura em artes visuais. Eu não sou acadêmica, né? Temos acadêmicos no curso, eu só fiz a especialização em arte, cultura e educação. Então, esse curso, na verdade, a gente não vai discutir teorias aqui, estabelecer conceitos, porque isso fica no campo da academia, né? Claro que a gente vai fazer tudo referenciado por referenciais teóricos, né? A gente vai trazer aqui alguma coisa, só que há pouco tempo, então a gente não consegue aqui estabelecer correlações mais profundas, né? Então é um panorama muito, muito básico. A ideia é que a gente traga artistas, referenciais, né? Que, na verdade, a gente, enquanto professor, sente falta disso na nossa prática pedagógica e, através disso, surge o curso, né? Aqui, como eu falei, né? O nosso objetivo, todos nós aqui participantes do curso, somos moradores de periferias aqui no Rio de Janeiro. Subúrbio, favelas, e dentro da nossa prática pedagógica, quando a gente vai ensinar arte para as crianças na educação básica, a gente sente falta de artistas que sejam dialógicos com aquela realidade, né? Eu lecionei em sistema socioeducativo, em favelas, em periferias aqui da Baixada Fluminense, e abordar aquela história da arte cronológica, linear, já não atendia as demandas. A gente tem uma dificuldade de encontrar um material de referência para a gente trabalhar. Geralmente os planejamentos, né, o próprio currículo, muito pautado nessa parte direcionada mais hegemônica, né? Então a ideia é que a gente traga artistas aqui do Rio de Janeiro, até porque é um edital municipal do Rio, né? E traga propostas pedagógicas baseadas nos trabalhos deles. Então, é algo mais do campo da prática, né? Como a gente vai aproximar essa história da arte da realidade dessas crianças, né?
Então, a gente vem repensando a nossa prática pedagógica de forma crítica. Aí entra a questão da decolonialidade. É claro que existem várias linhas de pesquisa: decolonialidade, descolonialidade, o Fanon, a Catherine Walsh, o Mignolo, o Boaventura. A gente vai, a princípio, dentro da minha pesquisa, eu vou me pautar pela interculturalidade crítica da Catherine Walsh, né? Esse curso é destinado, né, aos educadores, a pessoas que estejam interessados nessa perspectiva diferenciada, né, fora da lógica hegemônica. A princípio, esse projeto, a gente está publicando um livro digital, onde cada arte educador, somos 6, onde cada arte educador vai trazer suas propostas decoloniais, aquilo que vem desenvolvendo. Cada um de nós tem uma linha de atuação. A minha parte, eu sempre acabei me focando em território, em baixada, periferia, dentro desse microcosmo de Rio de Janeiro, né? Centro, periferia, essa dicotomia, entendendo que o próprio Rio e os outros locais também vão ser existem outros centros, né? Então, é dentro de uma perspectiva territorial aqui nossa. É claro, né, que vão existir. Então, como é que eu vou trazer para o meu aluno outros artistas se eu não consigo falar da própria realidade territorial dele, né? Aqui eu estou botando bastante texto, a gente não tem tempo, né? Mas é assim, dando só uma pincelada por alto mesmo. A ideia é que a gente traga esses referenciais, como eu falei, fora da lógica hegemônica, né? Vou passando, porque como a gente não tem tempo, eu quero que a Agatha apresente as propostas dela também, para a gente abrir depois para debate. A ideia, enquanto arte educadores da periferia, a gente sempre se perguntou como a educação vai dialogar com as demandas, primeiro, de um cenário de arte contemporâneo, né? A gente fala de ensino de arte dentro de uma perspectiva da arte contemporânea. Então, como esse cenário de arte vai dialogar com um cenário que é multiculturalista, né? É desconhecido por muitos docentes. Muitos docentes não frequentam os equipamentos culturais da sua região, desconhecem arte contemporânea. Até estou ministrando um curso de arte contemporânea para crianças aqui em Nova Iguaçu, na Secretaria de Educação, justamente oferecendo ferramentas e repertórios de artistas da Baixada Fluminense para o ensino de arte, para ser utilizado tanto na educação básica, na educação, né, infantil, quanto no Fundamental 1, no Fundamental 2. Aí aqui eu coloquei por alto, se a gente for esmiuçar currículo, né, a gente vai ficar aí só uma aula falando sobre isso. Todo mundo, a gente é professor, então todo mundo sabe, né, que a gente tem uma base a ser seguida, tem as competências e habilidades. O ensino de arte vai estar pautado pelo quê? A gente tem um padrão para a gente seguir, né? Então, o que a gente tem visto no nosso material pedagógico, tanto das escolas particulares quanto das escolas públicas? A gente tem visto artistas que dialoguem com a nossa realidade de território, né? Aqui falando também dos parâmetros curriculares nacionais. A gente tem uma flexibilidade, sim, mesmo falando dos artistas periféricos, a gente consegue enquadrar dentro desses parâmetros, né, dentro da BNCC. Aí aqui também falei um pouco por alto, né, do material didático, que também vai seguir todo um planejamento. Mas quem é que faz? Que lógica de dominação e poder é essa, né? Tem até um errinho aqui, material didático. A gente também tem duas leis. A própria 10.639 já está fazendo 20 anos, sobre a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e História e Cultura Indígena também. Isso é seguido pelas escolas, tem 20 anos, precisou uma lei, mas isso não é seguido. Eu falo enquanto mãe também, eu tenho um filho de 10 anos e a escola dele nunca fez um trabalho voltado, né, para essa obrigatoriedade. Os referenciais ainda são outros. Importante também falar do meu local de branquitude dentro desse trabalho, porque quando eu vou falar sobre uma perspectiva decolonial, territorial,
eu vou perpassar diretamente por questões de raça, por questões de gênero, né? Por questões sociais, mas a desigualdade no Brasil, ela é, antes de ser social, ela é racial, né? Então, entendendo o meu local de privilégio, sem tirar o protagonismo de ninguém, né? Falando enquanto professora, moradora de periferia, que sente necessidade de outros referenciais também. Embora especificamente, eu só estou passando assim, né, para a gente entender como é que esse cenário aqui no Rio. A gente tem essas leis que obrigam, a gente tem base nacional curricular, a gente tem os parâmetros, né, curriculares, a gente tem o programa do livro, e ainda assim a gente tem repertório subjetivo diferenciado. Não, é tudo o mais do mesmo, né? Dentro da nossa prática docente, a gente sentiu falta, e em virtude disso a gente resolveu criar um livro com propostas pedagógicas de artistas de periferia. Aí aqui eu fiz alguns questionamentos, né? Se existe um diálogo entre o cenário de arte contemporânea e educação. Quem atua dentro do cenário contemporâneo de arte hoje, que vai conhecer os atores, né, dentro desse sistema, os prêmios, as bienais, os equipamentos culturais, a gente vai perceber que existe um hiato muito grande entre o ensino de arte e a arte contemporânea. Isso é fato, né? Nos territórios periféricos, como se dá a circulação de arte contemporânea? Como esses artistas circulam? Porque, por exemplo, só um exemplo, aqui na Baixada existe um movimento de arte, um dos movimentos mais importantes, tem artistas assim importantíssimos que é o imaginário periférico, e a maioria dos professores de Nova Iguaçu não conhecem o movimento, né? Então existe uma defasagem, é preciso ter uma ponte que seja, né? Aí quais são as demandas contemporâneas hoje dentro desse cenário de arte, né? E aí a gente vai acabar colocando também dentro do cenário de ensino de arte, porque a gente vai ensinar arte só para passar técnica, só para passar uma história da arte hegemônica, aquela linha. Arte, sim, a gente pode disponibilizar, sim. A gente vai passar aquele história da arte, né? Arte primitiva, arte indígena, e aí começam os movimentos. Isso já não atende à demanda contemporânea, né? Então a gente precisa ampliar esse arco de estudo e criar esses sistemas mais descentrados, né? Pensando além de centros e margens, porque como eu estava falando, a gente está falando aqui de periferia e de Rio, mas e os outros centros e as outras periferias fora do Rio de Janeiro, né? O que nós, enquanto professores, educadores, o que nós podemos fazer para sanar essas faltas, né? E aí a gente vai entender também que a própria circulação de arte, ela tem seu lugar físico e simbólico. Aí a gente pode citar Bourdieu, Foucault, que também é um referencial hegemônico. Isso é importante. Dentro da nossa base de formação, a gente sai da graduação com uma formação totalmente hegemônica, né? Os nossos referenciais teóricos, os nossos referenciais subjetivos também são completamente, não são referenciais decoloniais, né? Então, nas periferias, como circula isso? É um discurso de dominação ainda, porque quando o meu aluno periférico, ele não se vê nessas produções artísticas, isso também tem um discurso de dominação incutido, né? Primeiro, que a subjetividade dele não é valorizada. Segundo, que ele sempre vai pensar que ele não pode ser artista, que certos locais não são para sua circulação, né? Aí aqui eu pego esse artigo, a interculturalidade da Catherine Walsh, ela cita Paulo Freire, né? Que é bem legal. Eu gosto, a gente, obviamente, professor de artes, tem como. A ideia é que a gente leia criticamente o mundo. Eu não posso dar uma aula que não vai fomentar o pensamento crítico do meu aluno, né? Então, se eu estou ali passando conteúdo, qual é o meu papel enquanto educadora? É necessário, porque para passar conteúdo não precisa nem do professor, basta uma inteligência artificial, um computador, e ele vai repassar. Se a gente não consegue estabelecer essa relação entre a realidade do aluno, né, e aquilo que a gente vai passar, será que a gente está buscando uma reinvenção de uma sociedade, né? Aqui também coloca o Frantz Fanon, que vai falar sobre a descolonização, né? Catherine Walsh vai citar ele.
sobre essa reconstrução de novas subjetividades. É muito importante a gente entender a leitura de imagens, até a Rosana Paulino vai falar nisso, né? A gente acaba subestimando a leitura de imagem, a potência que isso tem nesse processo de desconstrução. Todo o referencial do aluno, periférico, é um referencial branco, hegemônico, ele nunca vê artistas como ele acha que nunca pode chegar nesses locais. Como a gente reestrutura? A arte tem um papel muito importante dentro disso tudo, né? Subestimada, mas é um papel muito importante. A Catherine Walsh vai falar, e assim, como eu falei lá no começo, né? Eu ainda parto desse local de branquitude, dentro de um sistema de privilégios, e existe até, o próprio Frantz Fanon vai falar de descolonização, a Catherine Walsh tira esse S, né? E vai falar de decolonialidade. Alguns intelectuais vão falar que o termo já decolonial, ele nem supre a demanda. Eu estou fazendo um curso de educação antirracista com o professor Luiz Cazumbá na Rural, e ele fala que o termo decolonial já não atende essa demanda. Então, enquanto educadores, a gente está reaprendendo o tempo inteiro. Porque, por exemplo, eu dentro da minha limitação, fui buscar fontes e referenciais dentro de projetos de pesquisa rural, na Universidade Rural, na UFRJ, na UERJ, e os grupos de estudo sobre decolonialidade ainda estão também com referenciais hegemônicos, que ainda precisam se desconstruir, a própria academia precisa se desconstruir, né? E assim, acaba que o discurso acadêmico, muitas das vezes, fica muito no campo da teoria e não parte para uma inserção prática, né, no chão de fábrica ali da educação, lá na escola. Isso acaba ficando muito na teorização, fica naquela bolha, né? É importante que isso corra, né, nas escolas. Não vou ler isso tudo, isso tem lá na página do projeto. Essa parte do texto da Catherine Walsh é muito importante, né? Onde ela vai falar da educação, do pensamento crítico, dessa reinvenção de sociedade. Então, como a arte, ela tem esse poder, né? Aqui eu coloco as mídias do projeto depois, para vocês conhecerem. Esse mês de outubro, a gente vai lançar o site com o livro. A ideia é que o livro traga propostas pedagógicas de artistas periféricos ou dos arte-educadores que já têm um trabalho dentro dessa linha. O professor, a gente não traz uma coisa completamente mastigada e esmiuçada, né? Um planejamento ali de aula. A ideia é que a gente direcione para que o professor ele perceba, nossa, tem esse artista, eu não conhecia, eu posso usar ele na minha aula. Eu vou dar desenho, escultura, eu vou falar da linguagem da performance. Então, eu tenho aqui outros referenciais que eu posso buscar para usar na escola, né? Para usar com o meu aluno. Uma coisa importante, essa ideia do livro surgiu buscando material didático para trabalhar com os meus alunos. Existe um livro que eu gosto muito, que eu tenho, que eu uso, que é o Arte Brasileira para Criança. E aí eu queria usar isso na socioeducação com os meus alunos. Só que o Arte Brasileira para Criança traz ainda, vai abordar aquela história da arte de um Brasil elitista, de um Brasil branco. Artistas que não vão dialogar com a minha realidade territorial também. Falei, caramba, por que não tem um livro de arte periférica para criança? Falei, né, é preciso que tenha esse diálogo. Então, acabei falando bastante, eu vou passar a palavra para a Agatha. E queria agradecer mais uma vez. No final, a Agatha vai falar, a gente vai abrir um pouquinho para vocês falarem, né, levantar a mão e a gente colocar cada um para trazer a sua experiência, né? Que a ideia é que a gente troque para que a gente consiga ter uma inserção melhor dentro do nosso sistema educacional. Mesmo o Rio de Janeiro é o pior salário para professor, né? Então é um fronte de batalha. Eu acho que quem é educador, quem trabalha com arte, com educação, precisa realmente se desconstruir, né? E a gente precisa estar com esses espaços de produção de reflexão, trocando, debatendo. Isso é muito importante. Fico muito feliz com a presença de todo mundo aqui. Vou passar a palavra para a Agatha, tá? Obrigada, gente. Obrigado, Silvia. Eu acho que só antes de passar para a Agatha, eu mexi aqui na configuração
Se alguém que estiver assistindo puder abrir o microfone para dizer um oi, só para testar, para ver se realmente está funcionando para todo mundo. Oi. Oi! 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 Oi. Virou Olá. Oi. uma ação coletiva, né? Bacana. Amei. Valeu, pessoal. Oi. Então agora todo mundo tá com o microfone habilitado. A Agatha vai fazer a sua apresentação, né? Comentar sobre os seus projetos. E quando a Agatha terminar, a gente abre para conversa, enfim. Já tem algumas questões aí que eu anotei ouvindo a apresentação da Silvia. E é isso. Qualquer coisa, escrevam aqui também no chat. Vamos nos falando. Agatha consegue falar? Oi, gente, boa noite. Eu esqueci o microfone desligado. Enfim, meu nome é Agatha Fiuza, para quem não me conhece. Eu sou artista, pesquisadora e arte educadora, formada pela Escola de Belas Artes, no curso de licenciatura em artes visuais. Na verdade, era artes plásticas, agora é artes visuais. E aí, agora, atualmente, eu curso bacharel em escultura. Vou apresentar para vocês hoje um pouquinho das minhas experiências arte educativas, a minha pesquisa, que se relaciona com decolonialidade, atravessada pela questão da agroecologia, e minhas propostas para o projeto Arte Decolonial para Crianças. Eu vou tirar a câmera aqui para poder focar ali na apresentação. Eu estou passando aqui a tela, Agatha, e ela não está passando aí na... Não apareceu, não? Eu tô mexendo, tá aparecendo. Apareceu. Apareceu, né? Sim, então tá bom. Tá. Eu escolhi essa imagem para começar, para poder falar sobre as minhas proposições, né, de arte e educação, que eu tento trabalhar com a questão da arte postal. E o formato postal eu escolho por causa desse lugar da construção de imagens e de um imaginário de identidade nacional, né? Que aí essa pintura é uma aquarela do Debré e retrata, e o nome é Mercado de Rua do Valongo, né? E nas palavras do pintor, é um bazar onde se vendem homens. E esse artista se colocava a olhar, né, as imagens do povo e produzir, né, essas referências, mas apesar de ter esse olhar para o povo, ainda assim é um olhar colonizador e um olhar estrangeiro, né? Então, para mim também é uma memória familiar, porque fui criada no interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Santo Antônio do Aventureiro, e também morei numa fazenda. Então, essa arquitetura colonial faz parte da construção da minha subjetividade e é desse lugar que eu tento, desse atrito, né, dessa tensão que eu tento criar novas produções, né, decoloniais. E como a arquitetura, né, os monumentos também contam histórias, que são narrativas, né, como diz a Grada Quilomba, infantis, né, essa ideia infantil de que um homem é capaz de dominar um povo e conquistar um território, tipo, no sentido de que é algo irreal e fantasioso que foi reproduzido do mesmo jeito que a paisagem foi pintada e compartilhada a partir de naturezas mortas, retratos e paisagens de forma ficcional e que muitas vezes não condizem com o real e produziu essas identidades nacionais, né? O início, né, da minha relação com arte e educação teve esse momento de contato com a rede de agroecologia e o coletivo Roça, e aí isso foi na Vila Olímpica da Maré, onde, no contexto da pandemia, eu tive essa ideia de criar postais e
fazer uma conexão do alojamento da UFRJ, o lugar onde eu resido, com o território da Maré, um lugar que eu já frequentava também, onde tinha esse coletivo fazendo propostas de arte educativas para crianças no território. E aí levei um cartão postal e algumas mudas de ervas para a gente fazer uma conversa sobre as memórias afetivas que eles tinham a partir do contato com essas ervas e produzir cartões postais. E aí foi feita essa ação, eles criaram, né, e produziram novas mensagens em resposta a esse cartão que eu levei para eles, falando sobre a questão do meio ambiente, né. E aí, depois de um tempo, ainda na rede de agroecologia, eu desenvolvi junto das minhas colegas de trabalho, Luísa Pereira e Ana Porto, o projeto Arte Educativo Sankofa, Arte Educação Agroecológica, me fugiu o nome rapidinho. E aí, esse curso a gente montou para o público adulto, né, arte educadores que tivessem, e estudantes que tivessem com interesse em trabalhar a questão da agroecologia e da arte. Então, essa minha aula começou com a leitura de um livro que foi muito importante para mim na minha infância, que é o Bax, que falava sobre uma criança que cresceu na savana e ficcionalizava a realidade dela e o território. E ela tinha essa interação, e a partir daí as pessoas não entendiam aquelas narrativas, e um dia ela saiu para comprovar o que ela estava dizendo, né? E aí foi e aconteceu uma chuva de ventos que confirmou o que ela estava contando, né? Enfim, aí ela passou a ser respeitada. E aí contei essa história para poder fazer um paralelo com a oficina que ia ter, que era de cianotipia, e convidei um artista chamado Felipe Nunes, que trabalhava a questão da etnobotânica nas artes dele. E aí toda a proposta de arte e educação desse projeto era relacionar um artista do território do Rio de Janeiro que já estivesse produzindo algo, apresentar esse trabalho e criar alguma proposta que se integrasse com as questões agroecológicas. E aí essa foi a oficina de cianotipia. A gente escolheu essas flores, né, Ilha do Catalão, que é aqui no Fundão, é um parque natural da Mata Atlântica, que também é muito marginalizado e é utilizado pelas comunidades de pescadores aqui do território. Um ponto importante também para mim nessa experiência de experimentação de arte e educação foi essa outra oficina que a gente estava falando sobre as bacias hidrográficas e a relação da memória com os territórios, os povos originários. E aí teve uma contribuição da Keila sobre a memória dela com as cerâmicas marajoara. E aí para mim foi uma resposta de que aquilo que eu estava fazendo fazia sentido, não estava mesmo conseguindo conectar com as pessoas, com as suas memórias, subjetividades, né, e ancestralidade. A Isis também, a participação dela foi muito importante, que essa criancinha de rosa. O curso foi pensado para adultos, mas ter uma criança para mim também foi muito importante. E a Isis é muito especial, e ela diz que quer ser artista. Outro episódio muito que me chamou a atenção e que acho simbólico é a participação das pessoas presentes, que no início, na primeira aula, a gente falou sobre a questão da memória e da ancestralidade. A gente levou o trabalho da Salissa Rosa com barro para poder a gente tentar fazer esse corpo de barro, de memória. E teve uma pessoa que se levantou e falou: mas e a minha ancestralidade? E eu sou o quê, então? Sou negro, indígena? Questão da racialidade. E aí a gente levou isso, né, porque quando a gente abre um campo também, a gente tem que saber como lidar com isso, né? A partir de que a gente chega tem abertura para chegar em alguém,
isso pode ter inúmeras respostas, e aí a gente tenta manejar dizendo que não temos respostas também, né, sobre a construção de alguém que só a pessoa pode se colocar, né, a gente não está e não quer estar nesse lugar de racializar, é pelo contrário, a gente quer um resgate de uma memória e contra-hegemônica, né, e aí essa pessoa seguiu com a gente até o final do curso, foi muito bacana e tá aí, né, representado pela mão dessa pessoa olhando a produção daquele primeiro dia, que esse foi o último dia do curso, o encerramento desses postais, né. Então, a cada aula a ideia era ter uma proposição de uma arte postal. Acho que eu estou até falando meio rápido. Esse é o meu trabalho, que para proposta de arte decolonial para crianças, eu montei 5 propostas de arte e educação, e aí uma delas é esse trabalho que se chama Outside the Witch, que eu fiz inspirado no texto da Patricia Hills Collins, e aí tem referência com a questão do meu lugar, né, de construção, que foi nessa cidade colonial, e aí também a memória é muito comum para mim dessas paisagens em espelhos. E aí eu me apropriei de uma pintura, que inclusive eu comprei, né, no Campo de Santana, nesse shopping chão, que a gente chama assim. E aí peguei esse objeto e aí a partir dele eu criei essa pintura sobreposta em vidro, com acrílica, onde tem onde eu cobri as fachadas das casas com 2 citações, um ponto de Exu Tranca-Rua e a música Caxambu do Almir Neto. E aí essas 2 músicas falam sobre uma passagem que é um galo que se rebela, né, à meia-noite, e ele canta junto com o sino da igreja. E aí, para mim, esse é uma coisa muito simbólica de um marcador de um outro tempo, né? Porque é quando a própria natureza se coloca e não corresponde àquilo que se é esperado, né? E aí ele subverte essa questão do tempo e também fala sobre essa coisa da meia-noite, de ser um tempo de celebração. É a noite que acontecem as giras, que as pessoas saem dos trabalhos, e também o jongo, que é muito característico também de Minas Gerais. E aí tem essas 2 outras fotografias que eu trouxe só para ilustrar essa minha curiosidade, né, com essa questão do sino das igrejas, que o som ele atravessa e ele também marca o nosso tempo, né? E o que deve ser feito em cada tempo, né? Foi assim, né? Primeiro chegou a questão da colonialidade, junto com o plano de catequização, né? E a educação começa daí. E também, após isso, né, na modernidade, o sinal continua, né, nas fábricas e nas escolas. Então, eu tenho um olhar curioso para isso. E eu gosto de pensar a partir da curiosidade, transformar essa curiosidade numa curiosidade epistemológica. Essa igreja da cidade que eu fui criada. E é uma cidade tombada, né, toda colonial e muito pequena, então isso se reflete nas coisas que eu penso, assim. Aí eu tenho um texto sobre essa arte, que eu vou ler aqui. O signo da igrejinha anunciava a marcação de um novo tempo. A imagem projetada me parecia um sinal de atenção em seus tons amarelos. Me recordei dos retratos antigos do passado, fotos queimadas, imagens oxidadas, que apesar de marcadas, venciam o tempo. E eu quis vencer também. Lembro de quando aprendi a ler as horas nos números romanos do relógio da igreja da minha cidade. Eu me lembro bem do dia em que eu vi aquele corpo imponente sendo restaurado por dentro com folhas de ouro, e eu cheguei bem perto do céu e cheirava tinta fresca.
Peguei um pedaço de folha de ouro nas mãos, amassei, soprei, só para ver como era brilhar mesmo em meio à poeira da obra. Fui até o cine, como era hora, me deixaram tocar. Me senti ouvida por toda a cidade, mesmo que não tenham tido ciência de que fora eu quem marcar o tempo daquela vez. Há um poder no ouro, nas horas, nos sinais que marcam os inícios, os intervalos e os finais. Se você souber perceber os sinais, pode ver que resta uma sombra de liberdade quando o galo canta, quando as ruas calam, quando é meia-noite e o povo gira como ponteiros de um outro marcador de tempos. E aí, né, a ideia da oficina é eu apresentar essa obra, contar um pouquinho, né, da minha experiência e do que me despertou esse olhar para a paisagem e para recriar, né, ficcionalizar, intervir nessa paisagem e convidar as crianças, né, que essa oficina vai ser no território da Maré, no Galpão Bela Maré, e convidar essas crianças para poder intervir na paisagem que elas habitam, né, que também já morei no território da Maré, e durante esse tempo eu produzi um curta-metragem junto com um coletivo de mulheres num curso chamado Mulheres na Inovação. E aí esse é um frame do curta, onde mostra a pracinha da divisa, e essa pracinha é muito simbólica porque é um lugar mesmo de divisa, de facções, e aí é um lugar onde tem confronto e operações policiais. Essa praça já foi lixão também, foi revitalizada, e ao lado, não está mostrando, né, mas ao lado esquerdo, tem um mural com o nome de crianças assassinadas por causa da violência, né, e confrontos. E aí a ideia é pegar essa imagem dessa pracinha e de outras pracinhas, e aí convidar as crianças a recortarem e colarem no acetato, e aí depois pintarem o que quiserem por cima dessa imagem. Recriar, né, poder ter esse campo de possibilidade de uma outra narrativa que não seja de violência, né. E aí também trouxe, né, outros artistas e pensei em propostas para cada um deles. Aí tem Rastros de Diógenes com a Sementeira Radical. Dió tem uma pesquisa com essas sementes, o trabalho com babosas também, e essa questão da ancestralidade também da relação com o meio ambiente, né. Tem Luísa Pereira com a pintura Produto Tóxico, que tem essa relação com as narrativas de propaganda e do agronegócio, uma relação também com a questão da pop art. E Mapô com a performance Oage, que trabalha com um pigmento orgânico, né, o azul, que a questão do azul na história da arte também, né, é todo é sempre falado como era raro a questão do pigmento azul, mas o pigmento azul está aí há muito tempo, orgânico, né, sendo utilizado de forma sagrada em religiões de matrizes africanas, e também tem no Egito também já tinha a questão do pigmento azul, e é basicamente isso, né. Uma vai ser uma proposta de aquarela com oage, carimbos com a pintura da Luísa, né, e esculturas em argilas com o trabalho de Dió. É basicamente isso. Não, peraí. Eu esqueci, gente. Eu tinha botado uma coisa que eu queria citar, mas não tá na apresentação. Tá na outra. Eu posso ler, então. Tô com o livro aqui. Vou abrir a câmera. Se tiver tempo, né? Ainda tem tempo. Tem sim, pode procurar a citação, fica tranquilo. Tá, então, tá. Que tem essa coisa, né, da curiosidade e de intuir, que eu gosto de levar muito no meu trabalho, né?
E aí o Paulo Freire, nesse livro Pedagogia da Autonomia, fala assim: nenhuma formação docente verdadeira pode se fazer alheia, de um lado, do exercício da criticidade, que implica a promoção da curiosidade ingênua, a curiosidade epistemológica, e de outro, sem o conhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou da adivinhação. Conhecer não é, de fato, adivinhar, mas tem algo que ver, de vez em quando, com adivinhar, com intuir. O importante, não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos a nível das intuições, mas submetê-las à análise meticulosamente rigorosa de nossa curiosidade epistemológica. Então, minhas invenções e proposições de arte e educação também vêm muito desse lugar de uma curiosidade que eu quero transformar em um conhecimento também e sensibilizar as pessoas para que elas possam também ter essa possibilidade de olhar para si, olhar para suas questões. Outra citação também que eu quero fazer é trazer do Despertar das Consciências, que é um livro de experiências no debate étnico-racial e antirracistas em projetos de educação não formal. E aí tem uma parte que é as inconclusões. Somos seres inacabados, memórias em construção, um pedaço de cada território que ocupamos, cada corpo que tropeçamos, porque somos o ontem, um pouco do hoje e o que virá amanhã. Perguntas inquietantes, inconformadas e inesquecíveis, pois que movimentam a sociedade, a economia e a comida. Não esquece o corpo-território não branco que está na base das ações que fazem o mundo girar, sabe o peso que é o carregar o outro. Somos impactados negativamente em detrimento de um desenvolvimento que não nos contempla, de uma lógica de pertencer a outros que não nos protegem. Sentimos antes de nomear. Contudo, conceituar se tornou uma ferramenta de ação e ocupação dos espaços de poder. Romper com as estruturas de dentro para fora. Tomamos o que é nosso por direito. Nos fala oralidade. A voz. Podem até nomear, mas agora somos nós que vamos construir nossas histórias, mudar o rumo das nossas memórias. Com isso, deixamos um convite. O que faremos hoje que pode ser uma memória-ação que denuncia o amanhã? Isso, obrigada, gente. Podemos abrir para as perguntas. Obrigada, Ágata. Muito bom. Tô com vontade de ficar ouvindo. Doida para ver essa oficina rolando lá no Bela Maré, né? A gente, acabei nem falando também no início, a gente vai ter, todos os arte-educadores vão ministrar oficinas em equipamentos culturais aqui do Rio, referentes ao livro, né? A gente vai colocar nas redes as datas, isso vai acontecer ao longo do mês de outubro, dia 17, dia 25, dia 21. A gente vai divulgar isso no comecinho. A princípio, algumas oficinas são abertas, para o público infantil, aí já é voltado para as crianças mesmo. A gente queria saber agora se alguém tem alguma colocação, trazer uma experiência, né? Fazer aqui um comentário breve, né? Assim, interessante vocês duas terem ficado nesse primeiro dia, né? Para falar das experiências, dos projetos e tudo mais, né? A Silvia chegou a mencionar a questão da lei, da obrigatoriedade, né, do ensino da história e cultura afro-brasileira, indígena nas escolas. Também é importante a gente lembrar que existe uma lei voltada para a questão da educação ambiental, né? E como a Ágata trouxe isso de alguma maneira no início da sua fala, falando, né, assim, explorando a questão das ecologias,
E uma coisa que é importante a gente pensar e se ater, né, é que, enfim, para que isso, para que esse debate seja fomentado, explorado na escola, é necessário anteriormente ter espaços de formação, né? Então, é curioso a gente pensar que levou um tempo para que no espaço das universidades fossem ofertadas disciplinas, né? Para que esses profissionais, para que esses educadores pudessem levar esse debate para a sala de aula também, né? E como isso, é claro, a gente vê com maior frequência, com maior regularidade no campo da licenciatura, né? Mas como essas questões também se fazem necessárias em outras formações, né? Então, o que seria um curso, né? Alguém aí da área das exatas ou das biológicas, né? Sem pensar alguém que faz matemática, por exemplo, né? Ter uma disciplina que pense a matemática a partir de questões raciais, né? Assim, a partir de teóricos dessa área. Quanto isso seria importante, né, para que esse profissional, quando fosse para a sala de aula, tornasse esse conteúdo mais próximo da realidade dos seus alunos, ou mais interessante, não sei. Eu fico pensando muito sobre essa questão, né? Sobre esse momento anterior, que é o momento da formação dos educadores, né? Então, quem se formou em 2010 para cá, talvez já teve acesso a esse debate na universidade, mas como que a gente faz para alcançar esses professores que já estão 30 anos na sala de aula, né, e que muitas das vezes não tem um incentivo à pesquisa, à atualização, para que essas pessoas também procurem formas de, enfim, atualizar as suas aulas, né? Sim, a gente tem aqui uma pessoa com a mãozinha levantada. Pode falar. Você tem que liberar o áudio, João? Eu acho que não, o áudio está liberado para todo mundo. Cadê? Me chama de tema. Posso fazer para. Estamos te ouvindo. Parece que eu caí assim, porque na realidade eu sou professora do Rio de Janeiro. Eu sou Ivana. Tá picotando. Pra mim tá picotando. Agatha e João estão ouvindo bem? Pra mim também tá picotando um pouco. Continua picotando? Agora eu vi melhor. Eu tava com a caixa ligada, talvez seja isso. Eu sou da Paraíba, indígena Tarariú e preta também. Sou professora aqui no município. A primeira coisa que eu ouvi também sobre a questão do salário, aqui o salário é dito como um dos melhores, inclusive, né, do país, mas ainda assim eu acho pouco para o trabalho que é feito. Acho que o primeiro entendimento de tudo é a gente compreender que a lei 10.639 e a 11.000 que veio para complementar é a lei que é a própria BNCC, o que é a maior trava das pessoas, na verdade, é buscar esses conhecimentos. Eu não acho exatamente que um professor que está há muito tempo, a gente tem que ir ali, pegar na mão dele e ensinar, porque tudo a gente sabe que tem que ir reaprendendo, né? Desaprender, reaprender, aprender. É o processo de estar na educação. É você entender que você está em formação para o resto da sua vida.
A minha experiência, acho que a maior experiência é a minha própria presença mesmo, sabe? Chegar na escola de trança, de black, com o cabelo solto, com penteados diferentes, com as minhas guias dos meus orixás. Eu sou a única professora que é macumbeira, a única professora que tem black. Então as crianças tiveram um estranhamento, passaram a me reconhecer. Eu digo que o meu maior ensinamento eu dou sem precisar abrir minha boca, basta olhar para mim. Então eu tenho me utilizado de as minhas próprias roupas, inclusive, né? Chegar de turbante, chegar com uma camisa que um amigo pintou, que tem uma velha que está fumando cachimbo. Esses incentivos visuais, eles são bem importantes. Então, acho que as crianças me verem naquele lugar, elas entenderem que ali elas também podem chegar. Foi isso que me fez começar a ensinar em escola, que não era o meu desejo, eu só queria só ser artista mesmo. Mas foi entrar na escola e perceber que é muito natural, meu também. Eu tenho tido algumas experiências interessantes, inclusive em relação ao racismo religioso, que está sendo quebrado, sendo mostrado coisas simples, como o filme Besouro, que é um filme antigo, que muita gente esqueceu, mas que trata de várias questões sobre negritude interessantes, para além da capoeira, traz a questão da espiritualidade, aparece alguns orixás. Então, desse filme eu já fiz eles fazerem uma arte com os nomes desses personagens, como se fosse um bombe, um grafite, alguma coisa do tipo. Eu sou artista da dança, eu não sou de artes visuais, mas na verdade formada em dança, né? Eu sou pluriartista também, estou dentro do movimento hip hop e isso também aproxima muito. Acho que uma das coisas que faz ter abertura com as crianças é isso, é entender essas artes que estão na rua e estão presentes na vida delas como arte, mostrar que isso é arte e que elas sim podem fazer da mesma maneira. Nem sempre levar no museu é uma experiência interessante. A maioria dos museus tem peças roubadas e mostra, na verdade, muita violência que nossos povos passaram. Então, é bem estranho, né? Foi bem interessante também ver, foi gostoso de ver meus amigos sendo citados, né? Dió e Mapô, aí também. Dió é potiguara, paraibano, e vem trabalhando também com ervas, né? Para além dessas esculturas, tem um estudo imenso sobre performance, sobre esse estudo próprio de ser indígena, né? Acho que vai por aí, buscar ensinamentos de artes indígenas e pretas para poder sair dessa branquitude colocada para as nossas crianças, né? Tem vários autores, vários artistas, então não é difícil se a gente realmente estiver disposto a buscar. É isso que eu acredito. Ágata, você tinha levantado a mão. Quero agradecer, né, Dendê, o comentário, né, e a contribuição. E você falou dessa questão da identidade, né, da sua referência enquanto professora, seu corpo naquele espaço, né, e já ser uma postura decolonial, né, as referências que você traz, e isso me lembra da minha alfabetização, né, que eu cresci nessa cidade, né, a maioria pessoas brancas, minha família, enfim, e amigos e todo mundo, e eu era colocada nesse lugar, né, de uma estranha naquele vilarejo ali. E aí eu lembro que eu reprovei a primeira série, eu não aprendi a ler, eu não sabia fazer as coisas que eram esperadas naquele momento,
Mas aí eu tive uma professora na outra primeira série, que o nome dela era Amélia, e ela era uma mulher negra, e aí para mim aquilo foi incrível, porque ela olhava para mim, ela se importava se eu estava aprendendo ou não, e só o corpo dela naquele espaço já era uma tensão, já era uma proximidade do que poderia ser a decolonialidade, que não era possível naquela época, mas enfim, isso é muito importante também, tipo, estarmos nesses espaços, né? Às vezes a gente não pode fazer muito, mas o corpo preto, o corpo da mulher preta já tensiona, já faz muito, né? Mesmo quando não é possível fazer. Né? Só isso que eu tinha para dizer. Quem levantou a mão, pode falar. Eu queria falar que isso que a Agatha e a Dendê falou me atravessa muito, porque eu estou começando a trabalhar com criança, dando oficinas de arte, e eu sou uma pessoa trans, e aí eu percebo que para algumas, assim, inicialmente não teve um estranhamento comigo, mas depois eu acho que por falas de adultos, assim, algumas crianças começaram a se afastar de mim de alguma forma. E aí eu fiquei pensando no meu lugar enquanto uma pessoa trans ali, mas ao mesmo tempo também tem muitas crianças que se identificam comigo e tentam ter um contato comigo muito mais íntimo, assim. E eu acho que também o papel, assim, de educação também, além da escola, tem que ser algo que vem de casa, mas também que todo mundo tem que ser um coletivo que tem que se ajudar, sabe? Porque eu acho que as crianças não têm essa visão pejorativa sobre várias coisas, só que por falas de adultos, assim, cria esse distanciamento e mais estigmas, né? Então, eu fico pensando qual é o papel da escola também nesse lugar do tratamento para pessoas trans, assim. Porque eu fui uma criança trans e eu sentia falta de algumas referências, só que eu não entendia na época. E hoje em dia eu vejo alguns alunos que se identificam comigo de algumas formas e eu me vejo muito neles também, assim. Então, é isso, só complementando mesmo. Obrigada pela colocação. Acho que, como vocês falaram, a presença dos corpos, ela já tem um poder tão grande dentro da educação, né? A criança se enxergar dentro dessa diversidade, dessa pluralidade de mundo que a gente tem, que está fora, né, do binarismo, né, tá fora do... Enfim, a gente acaba com essa base estrutural de formação hegemônica, branca, cis, e tudo que foge acaba não sendo aceito, né? E eu acho que cabe ao papel dos educadores refazer esses referenciais. Entra a questão da arte, né? Também a gente abordar outros teóricos dentro da educação, mas principalmente enquanto professor de arte que vai lidar com essa questão da visualidade, trazer referenciais novos e plurais, né? Eu tenho uma amiga que tem um filho trans também, e ela estava conversando sobre isso comigo, né? Sobre a presença de professores na escola, como as professoras não entendem, não conseguem dialogar. Então, por isso que trazer toda essa perspectiva multicultural, plural, é realmente muito importante, né? Quem levantou a mãozinha, acho que na fila aqui está o Otaviano, né? Você pode falar, Otaviano. Boa noite, então. Eu queria falar uma coisa que eu sinto também, que eu tenho um outro recorte social que sempre foi muito difícil de como conseguir enxergar no mundo também, porque eu tenho esquizofrenia, sabe? E como pessoa neurodivergente, sempre foi muito difícil me ver assim como uma potência, assim. E muito, assim, eu ouvi isso que a Agatha falou. Eu também venho de uma família negra
Eu senti essa coisa, mas eu sinto que por ser neurodivergente é um outro recorte, por ser neuroatípico no caso, é um outro recorte social que também é pouco falado, entende? As pessoas não reconhecem que a gente também é desumanizado, assim como querem os negros nas senzalas, as mulheres na cozinha, os gays no armário, querem a gente no manicômio, sabe? E isso também é uma coisa que eu sinto muito forte. Eu sou estudante de artes visuais na UFRJ e eu tive muito problema assim na escola. Eu vi coisas horríveis quando eu estudei numa escola muito boa aqui do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II. Mas mesmo lá eu sofri muita coisa, sabe? A minha melhor amiga falou que eu parecia um autista uma vez, isso me machucou profundamente, assim, ela falou debochando de mim, sabe? E foi muito difícil o meu processo de me reconhecer como uma pessoa neurodivergente. Eu tive muito medo de procurar um psiquiatra. Eu tenho 28 anos e eu passei na UFRJ em 2015 e eu não tinha coragem de seguir meu sonho porque eu achava que eu era uma ameaça à sociedade, sabe? Por ser esquizofrênico, assim, eu já ouvi que... Desculpa aí que eu vou falar agora, mas eu ouvi uma vez uma menina falando que eu ia entrar na escola e matar todo mundo, sabe? E isso me deixava com medo de mim mesmo, entende? E eu acho que é outra coisa que eu também percebo muito forte, que não existe muita visibilidade, sabe, para pessoas neurodivergentes, assim. A gente sempre bota a gente no lugar de loucos e de pessoas que entendem. Tira a nossa humanidade também, eu sinto isso um pouco. Eu queria dividir um pouco essa minha questão, assim, e é só isso que eu queria falar mesmo. Obrigada, Otaviano. João, Ágata. Obrigada, Otaviano, pela sua contribuição. E realmente acho que isso, né? Eu acho não, mas isso tem um atravessamento também da questão da colonialidade, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a colônia Juliano Moreira, né? Que é um lugar que foi construído a ideia da psicologia, né? Enfim, do tratamento, não psicologia não, mas tratamento psiquiátrico da época, né? Tinha também essa questão colonial onde se acreditava que afastar as pessoas da sociedade, né, colocar nos campos, isso também tem um atravessamento da relação com as fazendas, né, então colocavam-se as pessoas para longe, né, pro meio do mato, para trabalhar e criavam espécies, né, por exemplo, o caso da colônia Juliano Moreira era quase que uma cidade onde aquelas pessoas que estavam em sofrimento psicológico e às vezes também eram apenas pessoas que não correspondiam ao que era esperado socialmente e eram colocadas lá para trabalhar e para manter uma cidade, né, enfim, e é isso, tipo, a gente tem que tá aí na luta antimanicomial, na luta antirracista, contra a transfobia e tá sendo feito, né, do mesmo jeito que esse plano de epistemicídio está em curso até hoje, a resistência está aí até hoje, operando de inúmeras formas, não é à toa que a gente está reunido aqui hoje, né? Edson, pode falar. Boa noite a todos, todas. Bastante feliz. Queria primeiro dar um abraço, um beijo no Otaviano. Sinta-se abraçado, solidário com você, com a tua dificuldade. Siga em frente. Eu fico bastante feliz. Eu sou um senhor de quase 60 anos e fiquei 3 décadas trabalhando em outra área e nos últimos 4 anos eu voltei para a escola. Estou estudando, terminando a faculdade na área de educação. Eu estou terminando meu curso de literatura e fico bastante feliz de ver posso chamar de uma menina tão nova, né? Acho que eu posso falar assim, da Ágata fazendo esse trabalho que é extremamente importante. Você está muito, muito de parabéns. É um exemplo para mim. Estou começando agora, mas eu sei que tem muita coisa para fazer ainda, porque é bem difícil a gente depender. Eu sei da importância da lei, mas quando eu vejo trabalhos como o seu, como o trabalho que a Silva está fazendo, acho que é muito mais importante do que ter o Estado, do que ter a lei. Eu acho que a gente precisa fazer esse trabalho. Ir na periferia, né? A Silva falou que é de Nova Iguaçu, eu sou aqui de São João de Meriti. A gente precisa trabalhar dessa forma, aproveitar as ferramentas, as novas tecnologias e levar esse trabalho, né? Porque só assim a gente vai poder
reverter, né, rasurar esse cânone, né? Quem faz a lei, quem define uma base curricular, são as mesmas pessoas que a gente, de certa maneira, combate. Então, Agatha, parabéns, o pessoal da Arte Decolonial para a Criança, parabéns, muito feliz, e espero participar de outras oportunidades com vocês. Obrigado. Obrigada, Edson. Complementando aqui rapidamente, ia perguntar aqui também se alguém mais quer falar, para a gente já seguir para o encerramento. Falando do educador, né? Se a gente quiser buscar, se a gente tiver interesse, o que acontece, gente? Aqui no Rio de Janeiro, o salário de um professor é R$20 a hora aula, né? Então, nas escolas particulares, eu já recebi R$16, sem carteira assinada. Uma universidade, aqui, a Unig, por exemplo, tem uma amiga minha que é pós-doc, que dá aula lá, ganhava R$55 a hora aula. Então, para você ter uma sobrevivência, você precisa ter um acúmulo de horas de trabalho, e muitas das vezes você não tem condições de buscar esses referenciais, porque você não tem nem tempo. Você está trabalhando para sobreviver. Isso é um projeto, óbvio, né? É doloso, para que a gente realmente não consiga. Então, a gente acaba se sobrecarregando de trabalho para viver e a gente muitas vezes não consegue. Eu acho que todo espaço de produção de pensamento crítico, de novos referenciais, é importante mesmo, porque é um movimento, é uma micropolítica que a gente faz, né? Já que a política, não existe políticas públicas fomentando as formações. O Cláudio Castro não paga o piso, mesmo com a lei. Meu Deus, esse edital é municipal, eu não posso falar mal. Mas a gente precisa, né, tá se movimentando realmente por nós mesmos, né? Mas muitas das vezes não nos culpar enquanto educadores, porque é difícil também, né? Sobreviver e buscar novas referências. Não é só questão de interesse, às vezes, é uma questão mesmo de impossibilidade, né? Alguém mais quer falar? Podemos encaminhar, então. Alguém levantou a mãozinha? Oi, boa noite. Boa noite. Foi só para, primeiramente, parabéns pelo curso, né, pela proposta. Agatha, que lindo suas pinturas, assim, fiquei encantada. Ótima essa iniciativa, acho que você traz longos dias aí, né, de grande conhecimento. Só para resgatar também, né, eu estou ingressando agora no mestrado, na Rural, e aí você chegou a comentar sobre que a decolonialidade já não é mais um campo conceitual pelo que você não mais nos atende, na verdade, né, pelo que você está pesquisando e tudo mais. Eu só queria ouvir mais um pouquinho sobre isso, se você puder rememorar um pouco essa fala, porque eu estava aqui anotando. Tá bom? Parabéns, obrigada aí pela oportunidade de estar participando desse curso. Oi, Milena. Tudo bem, Marcelo? Obrigada pela presença. A gente já vai encerrar daqui a pouco. Então, Milena, aqui a gente até procura não teorizar muito. Eu não sou pesquisadora, porque eu não estou associada, né, à academia, a um grupo de pesquisa, a um grupo... Mas dentro das buscas por referenciais teóricos, dentro dessa linha, quando aquela questão que eu estava falando da própria academia ter referenciais que precisam ser revistos. Para mim, a decolonialidade atendia a demanda, né, estudando Minolo, Boaventura dos Santos, a própria Catherine Walsh, mas eu estou fazendo um curso até na Rural com o professor Luiz Cazumbá, professor Dr. Luiz Cazumbá, o Renato Nogueira participou, e aí ele estava falando numa das aulas justamente sobre essa questão da decolonialidade não atender às demandas, né? Aí ele vai trazer Fanon. Então, assim, eu também estou aprendendo, né? Dentro dessa questão, no próprio nome do curso, eu falei, caramba, professor, eu tô com um projeto Arte Decolonial, o nome então nem tá certo, nesse processo de desconstrução o tempo inteiro, né? Então, acho que nas próximas, o Luiz Cazumbá e o Renato Nogueira, lá da Rural. Que bom que você está lá no mestrado, muito bom. Então, acho que nas próximas reuniões a gente pode
trazer um referencial teórico, alguns autores sobre a questão da descolonialidade, porque agora para a gente discorrer, né, acho que mais aprofundadamente, eu também nem me sinto, eu estou aprendendo também, né, buscando desobediências epistêmicas dentro do ensino, trazendo referenciais diferentes, né, e também estou nesse processo de desconstrução, de busca. O curso está rolando lá, e eu falei, caramba, mas eu busquei referenciais de grupos de pesquisa, aí ele falou, a própria universidade tem esses referenciais racistas, né, também hegemônicos, então a própria universidade precisa se desconstruir, e eu achando que eu estava abafando com Catherine Walsh, com autores que não atendem, né, até porque também dentro do meu referencial enquanto corpa branca, enfim, também estou me desconstruindo. Mas eu vou pegar alguns autores e vou mandar por e-mail para, né, também buscando aprender e me desconstruir. E a gente pode trabalhar isso amanhã ou depois de amanhã e compartilhar esses autores que vão trabalhar essas questões. Beleza, Milena? Que tudo. A questão do currículo é muito importante. Também é outra linha que dá para, né, currículo totalmente, também não atende às demandas nossas. Gente, então acho que em virtude do horário, né, a gente já começa a se estender um pouquinho. Exatamente, totalmente, se reflete muito, não só na educação básica, porque as próprias leis, né, elas não têm obrigatoriedade do ensino de história africana, da cultura africana e da cultura indígena no nível superior, né? É só na educação básica. Então, é isso, gente. Amanhã, no mesmo horário, vai ser o João e a Agripina. Depois vai ser a Cíntia e o Robinei também. Não teremos presença. A gente, a princípio, estão todos, tá? A gente, no mesmo horário, vai entrar com o mesmo link. Qualquer dúvida, pode perguntar pelo e-mail, a gente manda os autores, referenciais, o que a gente não souber, a gente busca com as pessoas que saibam. Vou pedir indicações de autores sobre essa questão de decolonialidade e descolonialidade lá para os professores. Certificado podemos emitir, vocês podem solicitar via e-mail, tá? E também a aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada no canal do projeto. Então, para finalizar aqui, né, preciso cumprir burocracias em virtude de ser um projeto fomentado. O projeto Arte Decolonial para Crianças foi contemplado no edital número 7 de Fomento à Cultura Carioca, na linha 2 da Secretaria Municipal de Cultura. Obrigada, gente, a todo mundo que esteve presente nessa terça-feira à noite aqui. Obrigada a Ágata também, João, a equipe do projeto. E assim que o livro sair, a gente espera que também sirva de referencial para vocês, né? Com novas práticas, com novos referenciais de artistas. É isso, gente. Até amanhã. Uma boa noite. Abraço para todos, todas e todes, tá?